Ok, ainda sobre o repasse que é feito pelos órgãos gestores do Fundo de Compensação dos atos gratuitos praticados pelos registradores civis das pessoas naturais, importante dizer que, em resposta àquela consulta tributária que a oficial de registro civil do Estado de Minas apresentou, o fisco disse, sim, rendimento tributável. Isso não surpreendeu, porque já sabíamos, já havia, inclusive, essa questão sido pacificada até por manifestação pontual do Superior Tribunal de Justiça. O que surpreendeu muito foi o fato de a solução de consulta indicar a via da retenção na fonte em vez do carnê-leão. Isso, de certa forma, agride a lógica, porque entre o registrador civil das pessoas naturais e o órgão gestor do fundo, não existe uma relação de prestação de serviços. Logo, não é o órgão gestor que remunera o registrador civil. E nesse passo, nós teríamos alguns problemas, até porque a legislação vigente diz que notários registradores devem oferecer a tributação do imposto de renda da pessoa física todos os rendimentos, ainda que sejam ou que tenham sido pagas por jurídicas. Então, não há, na legislação, hipótese de exceção. Todos os rendimentos percebidos por notários e registradores devem ser oferecidos às regras do carnê-leão. Contudo, decidiu a Receita Federal que, excepcionalmente, esse rendimento, ou aquilo que é repassado pelo fundo gestor, pelo órgão gestor do fundo de compensação, ao registrador civil, não é carnê-leão, é retenção na fonte. Então, enquanto não tiver sido retido na fonte o imposto de renda, ele entra no livro caixa e é tributado pela via do carnê-leão. Quando o órgão gestor se alinha com a Receita Federal e passa a fazer a retenção, então o contribuinte, o oficial do registro civil, não deve mais entrar com essa receita no livro caixa. Deve aguardar a virada do ano, quando o órgão gestor deverá fornecer a ele o chamado, no popular, informe de rendimentos, para que com ele seja declarado esse rendimento e o imposto retido na fonte numa outra ficha na declaração. Então, a consequência dessa solução de consulta é essa, do ponto de vista prático, o que era carnê-leão virou imposto retido na fonte. Então, quando e somente quando o órgão gestor passar a fazer a retenção, é que o registrador civil deixa de entrar com esse rendimento no livro caixa, porque dele já terá sido descontado o imposto. Se ele oferecer a tributação no livro caixa, ele vai ser bitributado. E já partindo para o encerramento da parte, pelo menos, expositiva do nosso encontro, e aí eu fico à disposição de todos, eu só queria deixar aqui uma mensagem muito importante, no sentido de que o fisco aguarda que até 15 de janeiro os notários e registradores procedam à chamada autorregularização.
o que consiste na constatação, no levantamento dos atos falhos da escrituração e da declaração, a fim de que a escrituração seja refeita e as declarações retificadas, o que trará como consequência a apuração de um valor do imposto que deverá ser recolhido com os seus encargos moratórios, aqueles considerados aplicáveis a quem goza de espontaneidade. Então, aqueles que correrem, que se apressarem para fazer a autorregularização, não sofrerão a aplicação da multa de ofício, 75%, nem a agravada, que é de 150%. E tendo retificado, tendo feito desaparecer a causa da constatação do dolo ou da autoria do crime contra a ordem tributária, o fisco não poderá mais, já que retificado, tudo certo, o fisco não poderá mais nem aplicar a multa agravada, nem oficiar o Ministério Público. Dessa forma, aproveitem o prazo que ainda tem para analisar o conteúdo da prestação de contas que vocês fizeram dos últimos 5 anos e corrijam aquilo que constatar. Ou façam isso sozinhos, caso entendam possível, ou peçam ajuda. Por falar nos últimos 5 anos, convém ressaltar aqui o efeito de 2 institutos de direito tributário que devem ser considerados, especialmente o da decadência. O da prescrição seria para um caso muito específico, mas decadência é vital nesse momento. Nós vamos voltar para trás para analisar, para auditar todos os eventos que tenham dado ensejo à ocorrência do fato gerador do tributo que ainda não tenham desaparecido pelos efeitos da decadência. E se a gente olha daqui para trás, eu estou em 2020, então eu tenho que considerar 19, 18, 17, 16 e 15. Só que daqui uns dias nós pulamos para 2021, quando eu não mais considero 15, porque aí o fisco terá decaído do direito de lançar. Então, se o fisco não pode fazer mais nada, não preciso olhar para 15, 14, 13, 12. Eu vou me preocupar com aquilo que ainda está exposto. Comecem pelo último e não pelo primeiro lá atrás. Porque vai ser o tempo de fazer a auditoria lá de trás e a decadência já terá feito com que aqueles eventos tenham desaparecido. Então, se apressem, comecem pelo 19 e vão em direção ao 16. E depois, em janeiro, ultimem a auditoria no 2020. Se precisarem da nossa ajuda aqui em São Paulo, a gente está à disposição, expertise nossa, exatamente esse tipo de atuação, por isso não hesitem. Se precisar de informações, nos procurem. Se precisar de ajuda na prática, a gente diz como é que isso pode ser feito e você terá a sua auditoria realizada. Quanto mais cedo você nos procurar, ou procurar alguém que possa fazer, isso é o que menos importa agora, mais tempo o auditor terá para concluir o trabalho. Digo que já é muito pouco tempo. 30 dias, exatamente o tempo que dispomos para fazer auditoria de 5 anos. É muito pouco tempo.
Mas quanto antes você começar, antes a gente termina, e a Receita não vai bater obrigatoriamente dia 16 aí. Então, a gente vai na busca de tentar fazer com que esse dilema seja efetivamente resolvido. Tá? Então, os organizadores do evento têm todos os nossos contatos. Nossa reunião começou hoje, não tem dia para terminar. Basta que nos procure, ou para obter informações, ou para irmos um pouco além, a fim de tentar ajudá-los efetivamente na auditoria. Tá? As empresas INR, elas têm por rotina oferecer vários serviços a notários registradores. Então, estamos por aqui, tá bom? Boa sorte a todos e, se tiver alguma indagação que eu possa tentar ajudar, à disposição estou. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do professor Antônio Arance Filho, dirigente do Grupo INR, pela sua excelente explanação. E gostaria de me justificar que eu não comecei no vídeo, mas estou encerrando. Gostaria de pedir desculpas pelos problemas técnicos que tivemos. Gostaria também de agradecer imensamente a colaboração da Corregedoria de Justiça e da Escola de Magistratura, que nos forneceu esse espaço e a infraestrutura tecnológica para que a gente pudesse transmitir esse evento de extrema importância. E dizer que, com certeza, professor, é uma satisfação muito enorme para a gente, muito grande para a gente, contar com o seu apoio, principalmente essa assessoria continuada. Como o senhor falou, são muitos detalhes, são muitas dúvidas, existe muito a se observar nessa conformidade da Receita Federal, e nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas durante o nosso evento. Pelo avançar da hora, a gente acabou selecionando aquelas que nós entendemos sejam mais constantes e aquelas que são mais relevantes. A primeira, eu gostaria de falar com o senhor de uma particularidade do Estado que eu acredito que não seja apenas do Estado do Maranhão. Existe uma dificuldade muito grande com relação à emissão de nota fiscal, principalmente de prestação de serviço, daqueles serviços aleatórios, é um conserto de um ar-condicionado, é a manutenção de um prédio, uma coisa eventual, é uma diarista que o cara contrata para suprir aquela demanda pontual, e muitas das vezes nós temos a comprovação desse gasto, mas é através de recibo simples. Será que nessa reunião de conformidade que aconteceu, ou nessa conformidade que está se apresentando agora, esse recibo simples seria aceito nesse primeiro momento? Doutor Christian, talvez essa seja uma das partes bem sensíveis da atuação do fisco. Eu digo que, ao lado da dificuldade de se compreender quais as despesas são dedutíveis por sua natureza, está a dificuldade em compreender que documentação eu tenho que apresentar. Em relação ao caso posto, à guisa de exemplo, e é bem verdade que não é só um problema do Estado do Maranhão, mas é um problema, porque a falta de emissão da nota fiscal e a sua aceitação, ou a aceitação da não entrega dessa comprovação, pode implicar, sim, grandes problemas com o fisco federal. E eu vou tentar explicar por quê. Note que na legislação é dito, está estabelecido,
que a despesa dedutível por sua natureza, ou seja, aquela despesa que tem vocação de despesa dedutível, que ela precisa ser suficientemente comprovada. Que a comprovação tem de ser feita por meio de documento hábil e idôneo. Não que um recibo represente falsidade, mas ele deixa de ser hábil e idôneo quando a lei determina ao prestador ou ao fornecedor de algum material a emissão de um documento dito nota fiscal. Nota fiscal de venda e compra, nota fiscal de prestação de serviço. Então, quando o indivíduo, o que conserta o ar-condicionado, me valendo do teu exemplo, quando esse indivíduo está obrigado pela legislação municipal local a emitir nota fiscal e não o faz, ele está praticando o ato de evasão fiscal, que, em última análise, e sem querer fazer aqui algum tipo de exagero, ele está cometendo crime contra a ordem tributária. Todo aquele que está sujeito a um tributo, ocorre fato gerador e ele não cumpre com o que a lei determina, ele está na categoria ou na classificação de sonegador, de contribuinte que se evadiu. Ora, se o indivíduo que conserta ar-condicionado está obrigado a emitir nota fiscal e não o faz, ele está nessa condição que eu acabei de dizer. E se eu tomo o serviço dele e admito que ele me dê um documento que não seja o oficial, eu estou tomando serviços que não estão legalmente formalizados. Eu estou tomando o serviço de quem não está cumprindo a lei. Em última análise, eu estou dando um empurrãozinho para que esse indivíduo concretize o seu objetivo de não recolher os tributos dos quais é sujeito passivo. Por exemplo, esse tipo de prestador de serviço, ele está sujeito ao ISS. Então, quando ele emite uma nota fiscal, e por isso tem de emitir a nota fiscal, ele tem lá uma contribuição dele a título tributário. E quando eu deixo que ele não emita o documento correto na relação que manteve comigo, eu, por si só, estou corroborando o ato lesivo. E mais do que isso, além de fazer isso, eu estou diminuindo de forma imprópria, ilegal, a base de cálculo do meu imposto. Então, é lógico que vai depender muito, doutor Christian, da postura do auditor da Receita Federal que estiver fazendo a auditoria oficial, a fiscalização. Mas eu tenho que dizer que o que eles devem, por lei, fazer é rejeitar a inclusão de despesas que não estejam suficientemente comprovadas. A comprovação de despesa é o principal problema que a gente constata nas auditorias. Para nós vem o livro caixa, devidamente escriturado, as guias, os DARFs de recolhimento, tá? E os comprovantes. Então, tem que transmitir tudo por meio próprio, porque por e-mail fica muito pesado, não dá. A gente recebe toda essa documentação e vai cotejar com a escrituração. E quase sempre o que a gente consegue apontar de mais volumoso é a insuficiência da documentação. E o fisco, para quem já foi fiscalizado pela Receita Federal, sabe do que eu estou falando, o fisco
glosa muita despesa por conta de problemas na comprovação. Então, recibos só quando o emitente não estiver obrigado à emissão da nota fiscal. Tem casos? Tem. Por exemplo, nós temos profissionais do direito que são colunistas das publicações NR, do Boletim Eletrônico NR. Cheguei a citar, num dado momento do nosso encontro hoje, a figura do ilustre e muito estimado Dr. Ricardo Dipp. Tá? A prestação de serviço que ele nos faz está isenta da emissão de nota fiscal. Então, ele emite um recibo de pagamento de contribuinte individual. Pode? Esse pode. Agora, o eletricista, o técnico que cuida do ar-condicionado, normalmente não. Depende da legislação do município onde está o cartório, onde está o tomador do serviço. Mas eu te asseguro que quase sempre nós vamos encontrar a sujeição passiva deles na emissão da nota fiscal. Perfeitamente. Aquele que contrata uma pessoa para fazer a limpeza. Aí diz, não, alguém me disse que aquela pessoa que faz o trabalho durante, no máximo 2 dias na semana, que é diarista, que não precisa ter contrato, e que, portanto, pode, sim, recibo. Eu diria que, realmente, nota fiscal, me parece que não seja o caso. Por quê? Porque a legislação do trabalho considera essa pessoa como contratada pela CLT. Mas ela vem só 2 dias, não tem problema, você contrata e remunera pelos 2 dias, mas tem que contratar pela CLT. Mas e a diarista? Diarista existe só no plano doméstico, no profissional não. Na minha casa, se ela vem só uma vez por semana, eu não preciso registrá-la. E aí qual é o documento? O recibo. No ambiente do cartório, eu não posso ter diarista. Quer dizer, ela pode até ir com a frequência da diarista, mas ela não é contribuinte individual, não é autônoma, ela é e deve ser contratada pela CLT. Então, isso tudo justifica um pouco do meu discurso no começo do nosso evento. A gente precisa avançar na direção da legislação para não incorrer em erros. E aí alguém pode se levantar e dizer assim, poxa, Herance, mas você está sendo muito radical, assim ninguém aguenta. E eu digo, em defesa do meu posicionamento, que na verdade é o contrário. Quando você deixa de fazer o correto, agora para corrigir, espontaneamente, você vai pagar muito mais caro do que teria pago se tivesse feito certo. E se não fizer agora, e o fisco fiscalizar os teus últimos 5 anos, vai ficar ainda mais caro. E quando você tem um caso, por exemplo, de contratação de serviço, você toma serviço sem documento certo, 1, 2, 3, 4, reiteradas vezes, já estará caracterizado o dolo. Não podia, você fez e fez muito mais do que uma vez. E o dolo já permite a aplicação da multa agravada. Exige ofício para o Ministério Público. Hoje, exige comunicação da Receita com a Corregedoria Geral respectiva, quando o contribuinte fiscalizado é um notário, é um registrador. Então, eu digo, por mais que possa parecer oneroso contratar um indivíduo para fazer a manutenção do ar-condicionado e ele emitindo nota fiscal,
é muito menos caro do que você passar pelo dissabor de ter que, por si só, levantar as irregularidades e recolher com multijuros, ou ser surpreendido pelo fisco e ter que recolher com multa muito mais cara e juros. Muito, muito pior. Então, é lógico que a mensagem pode ser outra. Peça a documentação que é devida, que a lei diz ser hábil e idônea. Perfeitamente. Foi extremamente esclarecedor a sua colocação. É uma dúvida que está pertinente, eu acho que na cabeça de todos os colegas, principalmente aqueles colegas do interior que têm aquela dificuldade maior de encontrarem prestadores de serviço que emitam a nota fiscal com frequência, que já tenham esse padrão de fazer a emissão da nota fiscal com frequência. Eu tenho uma outra questão. Sabe-se que, por exemplo, aquele aparelho de ponto eletrônico que é comprado exclusivamente para controlar os funcionários do cartório, ele é um equipamento. Em regra geral, seria classificado como investimento. Esse equipamento, que é específico para o controle de ponto de funcionário, ele é uma despesa dedutível ou não? Na verdade, dizem, né, doutor Christian, que quem fala sobre direito tributário normalmente é portador de más notícias, né? E lá vou eu de novo para dizer que a legislação veda a dedução de quaisquer bens duráveis. Ela não entra no mérito da sua utilização. É lógico que quando o bem durável é utilizado no cartório para a produção da sua atividade, as despesas que o equipamento gera, inclusive manutenção, energia elétrica, é tudo despesa dedutível. Então, não é só o ponto, mas vamos passar para coisas que gerem mais despesas. O ar-condicionado, por exemplo, não dá para trabalhar sem ar-condicionado, ninguém suporta. Se aqui no Sudeste não suporta, no Nordeste, então, nem se diga. Então, lógico que o aparelho de ar-condicionado, o uso do aparelho de ar-condicionado é necessário. A aquisição dele não pode ir para o livro caixa, porque trata-se de bem durável. Mas tudo aquilo que ele exige, manutenção, limpeza, troca de filtro, a energia elétrica que ele consome, isso tudo é despesa dedutível, porque a utilização dele efetivamente é necessária. Só não podemos lançar o valor da aquisição, porque a aquisição de bem durável é aplicação de capital e a aplicação de capital não pode. Imagine alguém que compra o imóvel para instalar a sua serventia. O imóvel é um bem durável e, como tal, a compra, o valor de compra não pode ir para o livro caixa. E eu nunca vi dúvida em relação a isso. O indivíduo compra o imóvel e sabe que não pode pôr no livro caixa. Mas e quando ele aluga o imóvel? Ele pode pôr no livro caixa? Claro que pode. Não se faz aplicação de capital com um imóvel de terceiros. Mas espera então, Herança, então você está querendo dizer que o imóvel, se comprar, não pode. Se alugar, pode. Isso vale para outros bens? Vale. Alugue um aparelho de ar-condicionado e você pode deduzir o custo do aluguel. Alugue computadores e impressoras e você pode deduzir o valor do aluguel. Só tome muito cuidado, porque tem muita coisa que chama a atenção do fisco. Aqui em São Paulo chama a atenção até de corregedoria. Uma coisa, por exemplo, é o imóvel que é do filho e é alugado por 3 vezes o valor de mercado do bem. Ah, mas o filho recolhe o imposto. Não importa, está fora de mercado, não tem dedução. E muita gente, no passado, felizmente agora, a gente vê pouco, vê ainda, mas muito pouco,
Alguém, como tabelião ou oficial de registro, com alguém da família, constitui uma pessoa jurídica, passa para essa pessoa jurídica, na forma de integralização de capital, todos os bens móveis e equipamentos do cartório. Ato contínuo por um contrato de locação transfere todos os bens em locação para o cartório. Na verdade, os bens não saíram do lugar. Só juridicamente saíram do patrimônio da pessoa física, ingressaram no patrimônio da jurídica e depois foram para o cartório ou para a própria pessoa física do tabelião, do registrador, como contrato ou como objeto de um contrato de locação. Quando o fisco pega a situação, é glosa na hora. É glosa na hora, multa agravada e não tem choro nem vela. Quem tem, e a gente teve que fazer isso nos casos dos outros estados que passaram pela conformidade ano passado, nós tivemos que tirar do livro caixa deduções desse tipo para depois refazer tudo. Né? E essas pessoas jurídicas que só existiam para isso foram encerradas. Agora, pode o tabelião de notas, o registrador, com mais alguém, constituir uma pessoa jurídica para atuar no mercado de locação de bens móveis e de equipamentos? Pode. Ele não pode ser o administrador, que é incompatível com o cargo notarial e registral, mas ele pode ser sócio. E na medida em que ele atua para muitos no mercado, ele tem muitos clientes, sendo um deles o cartório. E o preço que pratica para todos os clientes é o mesmo que pratica para o cartório. Pode? Pode, não há qualquer problema. O fisco vai na intenção e no resultado. Se o resultado foi só a redução da base de cálculo do imposto, ele busca apoio no artigo do CTN e da lei dos crimes contra a ordem tributária, apoio para aplicar multa de ofício e oficiar Ministério Público para fins penais. Isso é automático. Então, o melhor de tudo é alugar. Tem relógio de ponto para alugar? Tem herança, mas fica muito mais caro. Bom, então compra, não lança e lança só a manutenção. Se alugar representar para você melhor resultado, aí você aluga. Isso vale para todos os bens de uma forma geral. Professor... Se me alonguei muito, doutor Cristian. Não, de forma alguma. Você está sendo extremamente didático. E eu já aproveitando essa questão, já puxando outra em sequência, foi um questionamento que foi levantado em uma das reuniões prévias que tivemos com a Receita Federal. É sabido, hoje, que é vigente em todo o Brasil o provimento 74 do CNJ, que ele exige requisitos mínimos de informática e infraestrutura para que os cartórios funcionem de forma adequada. No entanto, nós temos a Receita Federal dizendo que equipamentos, ou como o senhor acabou de falar, qualquer tipo de bens duráveis, não poderia ser considerado como despesa dedutível. A pergunta é, nem esses que foram adquiridos para atender essa imposição do provimento 74 do CNJ? É um princípio, ou uma regra de direito tributário, que as regras de exceção, elas devem ser interpretadas restritivamente, literalmente. Ou seja, uma lista de isenções, ela não comporta a inserção ou a inclusão de uma hipótese que não esteja expressamente lá, por mais parecida ou por mais justo que possa parecer. Então, como na legislação, a gente não tem essa hipótese de isenção,
eu digo, com certeza, 2 trabalhos. É deduzir e a receita glosar. Só não glosará se não pegar. E aí está correndo com a sorte. Né? Então, se a gente for pensar que eu sempre fiz, nunca deu problema, nunca fui fiscalizado, mas nunca deu problema, então você pode fazer o que você quiser. Você pode lançar um automóvel com o qual vai pescar, você pode lançar despesas do casamento da filha, você pode lançar o que você quiser. O fisco, não te visitando, ele não vai pegar, você não vai ter problema. Agora, se te fiscalizar, ainda que com o apoio do provimento 74, ou, por exemplo, para ir um pouco mais além, doutor Christian, mesmo com a lei aqui no estado de São Paulo, e isso deve se repetir por vários estados do país, a lei que obrigou a adaptação dos imóveis àqueles portadores de necessidades especiais. Então, o cartório que tem uma escadinha e não tem elevador teve que instalar algum recurso para que o cadeirante chegasse ao piso do cartório para ser atendido. Os balcões todos altos, teve que modificar balcão para colocar alguns baixos e permitir que o cadeirante sentado na cadeira de rodas pudesse ser atendido. Banheiros que não estavam adaptados tiveram de ser. Então, foi a lei que impôs essa adaptação toda. Como foi essa lei do Estado de São Paulo, que eu não posso assegurar em quais outros estados ela também vigora de forma parecida, mas sei que há. Mas, do mesmo jeito, é o provimento 74, e esse sim, vigorando em todo o território nacional. Simplesmente não pode. A única vez, doutor Christian, que se viu possível lançar no livro caixa de oficiais de registro, tabeliões de protestos e de notas, não. Mas para oficiais de registro, foi no período de 2009 a 2013, que é um lapso de tempo de 5 anos, que era o tempo que se pretendia, que o governo federal pretendia alcançar os objetivos do registro eletrônico. E aí o que fez o governo federal? Por meio de uma medida provisória de março de 2009, que depois convertida em lei, na Lei 12.024, no artigo 3º, a legislação passou a conferir, por tempo determinado, até dezembro de 2013, o direito de lançar equipamento de informática. Ou seja, me ajudem com o registro eletrônico e eu vou ajudar com a aquisição dos bens necessários para a produção desse conteúdo do registro eletrônico. Por isso que esse tratamento não foi estendido ao tabelião de notas, nem ao de protesto, porque eles, envolvidos diretamente com o registro eletrônico, não estavam. Terminou, chegamos a 31 de dezembro de 2013, acabou o incentivo e, a partir do dia seguinte, quem adquirisse equipamentos de informática não poderia mais lançar. Perfeito. Isso mostra que não tem exceção. Nós tivemos uma só, mas que o tempo dela já se foi. Já se foi. Doutor, normalmente os cartórios, eles fazem a contratação de serviços bancários para auxiliar nos seus serviços. No caso do cartório de protesto, por exemplo, é fundamental que a gente invista em tecnologias para dar vazão às nossas demandas e os bancos venham oferecendo ferramentas que nos ajudam muito nisso, como, por exemplo, a emissão de boletos bancários que vão junto com as intimações. Mas, dependendo do cartório e do volume que se tem, há um volume crescente dessas tarifas bancárias.
como emissão de TED, despesas de manutenção de conta e etc. Essas despesas bancárias seriam despesas dedutíveis? São sim. Que bom, né? Você me dá, doutor Cristian, a oportunidade de dizer pelo menos um sim, né? Elas são, sim, despesas dedutíveis. Todo o custo para o controle financeiro, ele é tido como necessário, não há como evitar. Eu preciso desse envolvimento com o banco, senão eu vou ter que lidar com dinheiro, só dinheiro, e a gente sabe no que leva, ou a que leva esse tipo de situação hoje. Então, despesas bancárias são dedutíveis, sim. Inclusive, há, doutor Cristian, no dispositivo da IN 1500, que trata do imposto de renda da pessoa física, a autorização de dedução em livro caixa do dispêndio relativo à contratação de carro forte. Vamos imaginar que na tua unidade tem um fluxo de movimento em dinheiro grande. E aí o senhor contrata para, em determinados horários do dia, o carro forte chegar por aí. Aí, com toda aquela parafernália de segurança, né, muita segurança, o indivíduo ou a equipe da empresa contratada vem para retirar o numerário e levar para a rede bancária. Isso já está consagrado como despesa dedutível. E eu digo, não que eu esteja confundindo a tua indagação, mas quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso deduzir a contratação de carro forte, imagine um custo oficial de uma operação bancária qualquer. Então, a geração de boletos para pagamento dos títulos lá, do dinheiro do credor, tudo aquilo que o banco exigir para manutenção da conta e para geração desses documentos, tudo isso é dedutível. Que não se confunda isso que estou dizendo, que sim, com juros, por se ter invadido o limite da conta, ou por ter contratado um empréstimo. Então, o empréstimo não entra e nem sai quando eu pagá-lo no livro caixa. Isso está no plano pessoal. E todas as tarifas decorrentes dessa contratação estão completamente fora da dedução do imposto de renda. As tarifas de manutenção de conta, de emissão de talonários de cheque, que cada vez mais estão entrando no desuso, mas a emissão de boletos, de transmissão, operações de transmissão de transferência de dinheiro, TED, DOC, isso tudo devidamente comprovado, e é o extrato da conta bancária que comprova, tudo isso tem garantia de dedução. Perfeito, muito obrigado pela atenção. Tem mais uma pergunta aqui, eu vou fazer Sim. essa e vou fazer a última pergunta. E ele se relaciona a funcionário, a despesas com funcionário. O senhor falou mais cedo, na sua explanação, que a despesa com plano de saúde de funcionário só poderia ser deduzida, me corrija se eu estiver errado, se eu estivesse fornecendo para todos os funcionários. E claro, se houvesse algum funcionário que, porventura, não achasse interessante aquele benefício, que ele deveria se manifestar por escrito que eu também seria amparado por esse benefício. Correto? Corretíssimo. Uma outra despesa que também a gente tem e que está em dúvida é o auxílio transporte. Esse auxílio transporte que é fornecido ao funcionário, ele pode ou não ser dedutível? Bom, o auxílio transporte da lei, que é chamado de vale transporte,
Esse benefício consiste na antecipação do valor que o indivíduo usará no mês que se inicia. Então, é o indivíduo que precisa de 2 conduções por dia. Aí você sabe quanto é cada condução no dia, multiplica por 2, multiplica pelos dias úteis, compra os chamados vale transportes e entrega ele. E aí ele vai usando durante o mês. Quando chega o momento de gerar a folha de pagamento de salários, a lei diz assim: o que você antecipou para ele, você pode agora descontar até o limite de 6% do salário dele. Então, vamos dizer que numa determinada cidade, todos moram basicamente a mesma distância, todos usam a mesma condução e logo todos gastam o mesmo valor no mês. 10 pessoas gastam exatamente as mesmas coisas. Tem um 11º que mora no mesmo lugar, mas ele vai de carro. Então, ele não precisa. Ele diz que não quer e pronto. Para ele, você não compra, não faz nada, não desconta e problema resolvido. Aos outros 10, você compra exatamente os mesmos vales e antes de começar o mês, distribui. No final do período, você vai para os descontos. Como eu só posso descontar até 6% do salário deles, e admitamos que eu tive que gastar com cada um R$300, né? Foi o custo do mês do deslocamento de cada um deles. Então, tem um lá que ganha R$1.000. Eu posso descontar os 300 dele? Não. Eu só posso descontar até 6% do salário dele. 6% de 1.000, 60. Então, 60 eu desconto dele e 240 ficou como ônus meu, de empregador. Só que tem um desses 10 que ganha R$10.000. 6% dele é 600. E eu gastei com ele 300. Quanto eu posso descontar dele? 300. Então, com todos eu gastei a mesma coisa, só que deles eu desconto respeitando o limite legal e levando em consideração o salário de cada um. Lógico que o legislador quis proteger aqueles que têm menor remuneração. Por isso que o que ganha R$10.000 teve tudo descontado e aquele que ganha R$1.000 teve só a quinta parte do seu vale-transporte suportado pelo próprio bolso. O resto foi o empregador que bancou. Então, se a gente levar a indagação que quem nos assistiu fez para esse lado, esse é o legal. Agora, se eu quiser dar a eles algo mais, eu posso? Posso. Só que aí eu tenho que fazer passar pela folha, isso tem que se submeter às regras de incidência, de fundo de garantia, de contribuição previdenciária, do próprio imposto de renda retido na fonte. Porque se isso não estiver, e não está, entre os rendimentos isentos e não tributáveis, eu não tenho como não inserir por lá. Então, o indivíduo tem necessidade de 300 e eu concedi a ele para ele ter um transporte mais legal, aí ele vai de Uber, vai de uma forma mais tranquila, com ar-condicionado, etc, etc. Aí eu gastei com ele, em vez de 300, gastei 500. Posso fazer isso? Pode, mas isso tem cara, cor e cheiro de remuneração. E a remuneração é tributável.
Perfeito, perfeito. Exceção, a gente pode pensar naquele que mora no município vizinho. E aí, então, eu terei não o vale transporte convencional, que eu adquiro na companhia municipal de transporte coletivo local. Aí eu tenho que pensar numa empresa que faz transporte intermunicipal para custear o deslocamento desse indivíduo. Mas eu tenho que descontar aquilo que a lei define como necessário, porque se eu não estiver descontando, é um rendimento disfarçado, e rendimento disfarçado não dá bom resultado, é como se você pagasse uma beiradinha por fora, sem imposto de renda, sem contribuição previdenciária, sem fundo de garantia, né? E como por fora não é possível, o nosso sistema não admite, então eu tenho que fazer tudo como se por dentro fosse. Então, os 6% do salário dessa pessoa que mora em outro município admite descontar tudo, não é porque admite que eu vou deixar de descontar. Se eu deixar de descontar, eu estou remunerando. Aí tem que pôr tudo na folha, para incidir tudo que a lei diz que tem que incidir. Cristalino, professor. Comandante, eventualmente, a gente viaja para se capacitar, inclusive é uma das exigências que nos são impostas, e essas viagens, despesa com avião, despesa com deslocamento, despesa com hospedagem, despesa com inscrição de evento, ou para nós, ou para um eventual funcionário. Com relação a essas despesas, o que o senhor me diz? Então, felizmente, uma outra oportunidade que eu tenho praticamente de fechar com chave de ouro, né, o nosso evento, porque a própria Receita Federal, por meio de um parecer normativo da década de 1970, ela, em que pese a legislação vede a dedução de despesa com transporte e locomoção, nesses casos em que o contribuinte participa de eventos, de encontros científicos, e aí, de acordo com a especialidade da sua própria atividade, ele pode, sim, deduzir taxas de inscrição, ele pode deduzir a aquisição, inclusive, de livros, de material de estudo, os deslocamentos aéreos, terrestres, aquilo que, porventura, condiz com a realidade do caso concreto. Ele pode deduzir hospedagem, alimentação, tudo isso com comprovação suficiente. A ideia da comprovação não se perde em momento algum, tá? Então, eu preciso de todos os documentos próprios de cada despesa, sob pena de não poder deduzi-las, tá? Só que há uma condição para que essa dedução possa se efetivar, que aliás, duas. A primeira é que o evento do qual ele participou tem de ter a ver diretamente com a atividade profissional dele, que gera os rendimentos tributáveis pelo imposto de renda. Então, se o indivíduo é notário e participa de um congresso de automobilismo, é lógico que não pode, né? Se o indivíduo é médico e participa de um congresso de notários, ele lá como pessoa física, também sujeito carnê-leão como médico, também não pode. Agora, o notário, o registrador, participando como o senhor participou ano passado do congresso da Noreg, onde tivemos a oportunidade de nos encontrar, aquelas despesas todas, de São Luís a Aracaju, pela via aérea, de aeroporto até hotel, de hotel até aeroporto, do aeroporto até sua casa, enfim, esse deslocamento devidamente comprovado, tudo isso é despesa dedutível. A conta do hotel, com a hospedagem,
com a alimentação, tudo despesa dedutível. Perfeito. Mais uma oportunidade. E precisa que esses comprovantes sejam mantidos pelo tempo lá da prescrição de decadência, juntamente com certificado emitido pela entidade organizadora do evento. Muito bem observado. É uma coisa que, particularmente, a gente não faz. A gente costuma juntar a despesa comprovatória, panfleto do evento, despesa com deslocamento, hospedagem, etc., mas não acaba não tirando uma cópia do certificado para manter junto com todo com essa despesa. Essa aí foi uma observação extremamente importante, comandante. E tem gente que tem o certificado na parede, então tira a cópia e se o junta, pedir, tá lá. Agora, quem não esqueceu de pedir, na hora de ir embora, tinha uma fila para pegar o certificado. Eu tenho tantos aqui, eu deixei lá. Então, cuidado, que esse você pode ter problema. Então, analisa aquele que você não tem. Se tiver nesses últimos 5 anos que a Receita pode ver nessa conformidade, vale a pena, de repente, dar uma ligadinha para a entidade e dizer assim, escuta, naquele dia assim, eu participei do evento e não tenho certificado. A Receita está me pedindo, você pode emitir uma segunda via e me mandar? Lógico que pode, tem o dever de fazer isso. Professor, com relação à escrituração dos livros, a gente sabe hoje que muitos cartórios, no caso do Estado do Maranhão, o tabelionato de protesto, ele dispensa a materialização dos livros, autorizando que a gente mantenha apenas a mídia eletrônica e o backup correspondente. Há obrigatoriedade, nesses casos, ou há uma faculdade da gente fazer a materialização do livro de área auxiliar e o livro de receita e despesa do cartório, ou necessariamente a gente precisa materializar, imprimir esses livros e deixá-los à disposição do cartório? Legal. Temos que dividir essa tua indagação em 2 partes. A primeira, para falarmos a respeito dos livros da corregedoria ou das corregedorias. Por exemplo, vamos falar do livro de controle de depósito prévio, para quem tem depósito prévio, e o diário auxiliar. Esses 2 livros têm natureza administrativa e são impostos pelos órgãos dotados de atribuições correcionais. O livro de depósito prévio, a própria Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do provimento 45, já disse que pode ser só eletronicamente. O diário auxiliar, ela não disse, e mais, determina que esse livro seja levado ao corregedor permanente, quando ele pedir, ou na pior das hipóteses, até o 10º dia útil de fevereiro do mês seguinte, do ano seguinte, para que ele, corregedor, viste esse livro. Então, esse livro tem de ser materializado. Com relação, diário auxiliar, eu disse, com relação ao livro caixa, o fiscal, a resposta é não precisa. Mais ainda, eu diria, não convém que você imprima. Por quê? Primeiro, que pode passar 5 anos e a Receita não te fiscalizar em relação àquele ano. E aí terá decaído do direito. Como esse livro não é do acervo do Estado, é do contribuinte, você pode apertar aquele botãozinho aqui no teclado, o delete, ou delete em português. Você pode excluir aquele arquivo, porque ninguém mais te exigirá nada em relação àquilo. E segunda razão que você não deve imprimir é porque tem sido muito comum, doutor Christian, a Receita Federal fazer fiscalização à distância. Está como o mico-leão dourado, em extinção, as fiscalizações presenciais.
Foi o tempo que alguém batia a sua porta, apresentava a sua identificação funcional, o mandado e dizia assim: vim fiscalizar. Sou agente da Receita Federal e vou fiscalizar o cartório. Isso está praticamente no fim. Não tenho visto mais. O que se vê é o contribuinte sendo notificado a apresentar, pela via eletrônica, documentos, ou ele é intimado a acompanhar ou a satisfazer, pela via eletrônica, por meio de processo eletrônico, uma fiscalização que está sendo iniciada. E aí o fisco diz assim: olha, eu quero os documentos de despesa. E aí você não vai mandar para o auditor todos os comprovantes, cópias de todos os comprovantes, porque ele pode estar muito longe. Por exemplo, é comum alguém de São Paulo ser fiscalizado por um auditor de Brasília, por um auditor do distrito de Minas Gerais. Nós tivemos um caso em que a fiscalização do teu colega aqui de São Paulo se deu por meio de uma delegacia da Receita Federal de Porto Alegre. E isso está muito fácil. Eletronicamente, tanto faz. Né? Hoje, eu presto serviços para cartórios mais distantes de São Paulo do que está São Luís do Maranhão. Tem colegas teus, que eu tenho certeza, alguns muito amigos teus, para os quais a gente presta serviços que estão em Manaus, que estão em Fortaleza. Né? Por quê? Porque prestar serviço para quem está a 4, 3 mil quilômetros é a mesmíssima coisa do que eu prestar serviço para o cartório que está no mesmo quarteirão do meu escritório. Tudo vai pela via eletrônica. E o que a Receita Federal tem feito é exigir tudo eletronicamente. Então, você tem o livro caixa escriturado no meio eletrônico, você vai receber orientações para gravar esse arquivo num formato que interessa ao fisco e juntar ao processo eletrônico o livro caixa, juntar os documentos. E aí é petição, é decisão, tudo eletronicamente, tudo lá no ECAC. E você quer transferir essa responsabilidade para a atuação de um advogado. Você outorga a procuração lá no ECAC para esse advogado que tem certificado digital. Então, ele, com seu certificado digital, acessa, e por conta da procuração eletrônica, ele acessa o processo e conduz. Ele junta petições, ele junta documentos, né? Toma ciência de decisão. Isso tudo é a realidade de hoje. Então, não imprima mais livro caixa, porque quase sempre vão te pedir eletronicamente. E, vez que outra, vai o fisco decair em relação a determinado ano calendário. E você, se tiver impresso, materializado aquele livro, ele vai continuar na tua estante, tomando espaço, você com a sensação de que estragou um pedaço importante de uma árvore, né? Porque tem muito papel para fazer aquilo, e desnecessariamente. Então, não precisa. A gente não deve mais materializar o livro caixa, a não ser nas excepcionais circunstâncias em que ele é solicitado. Perfeito. Professor, e para finalizar, uma dúvida que eu acho que é de vários colegas é o seguinte: na época do ajuste anual, 2015, 2016, quando fazia o montante do que precisava ser recolhido, a Receita Federal sempre oferece aquela condição de parcelamento, se não me engano, até em 8 vezes. Nós vamos passar por uma conformidade agora. Nessa conformidade, muitas das despesas que pensávamos
que fossem despesas dedutíveis, elas teriam que sair gerando um novo cálculo da forma que o senhor explicou. Quando eu finalizar cada ano desse, eu vou juntar um valor que eu tenho que recolher mais uma multa de 20%. Chegando nesse valor, esse valor pode ser parcelado ou eu tenho que pagar integralmente? Na verdade, é assim, como você vai retificar livro, retificar declaração e vai apurar na declaração um novo valor, é possível o parcelamento, mas não daquele modo, porque aquele parcelamento ordinário é para abril, maio, junho, julho, e dependendo do mês que você faz a tua retificação, isso já se perdeu. Mas aquele que tiver dificuldade para recolher o que surgir da conformidade, das retificações, ele tem o direito. De vez em quando aparece aí um plano mirabolante de parcelamento especial, tal. Mas na falta destes, a legislação contempla a hipótese permanente do parcelamento ordinário. Isso quer dizer o seguinte: eu devo uma determinada importância para o fisco e posso parcelar em até 60 meses. Não 8, em 60. Lógico que os acréscimos moratórios desse parcelamento, eles incomodarão um pouco mais do que se você fizer num espaço mais curto. Mas você pode, o limite é 60, mas você pode parcelar em 10, em 15. Seria ano a ano, ou seria, por exemplo, o montante de todos os anos? Eu teria essa opção ou teria que parcelar ano a ano? Se a gente fizer as retificações todas no mesmo momento e apurar o valor devido como somatório de todas as retificações, na hora que nós estamos lá no ambiente, no ECAC, eu posso somar esses débitos e oferecer ao parcelamento ordinário. Perfeito. Então, eu clico lá, por exemplo, tenho débito de 3 anos. Eu clico nos 3, acho a soma, o resultado, e instruo um pedido eletronicamente de parcelamento. Tá? E aí, esse parcelamento, ele exige o pagamento no ato da primeira parcela. Então, assim, você tem horas, dias, eu não me lembro agora, mas vamos admitir aqui 48 horas para recolher a primeira parcela. Com o recolhimento da primeira parcela, o parcelamento é confirmado. A partir daí, todo mês, você recebe um DARF para recolher o valor daquele mês. Fantástico. Professor, eu acho que já exploramos demais o senhor. Eu gostaria, e uma constatação é certa, que a gente vai precisar do senhor durante muito tempo. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da INR, falasse dos informativos notariais e registrais, que diariamente nós recebemos aqui, nós somos assinantes de muito tempo do seu boletim diário, que são informações preciosíssimas e de extrema qualidade. O carinho e o cuidado na seleção dessas informações para nos enviar diariamente é uma coisa que faz a diferença. Então, sempre a gente amanhece o dia já esperando o boletim do INR, e agora, com o senhor fornecendo esse serviço complementar, eu queria saber como é que os colegas podem fazer para contactar o senhor, para tirar dúvidas, para poder orientar nessa conformidade fiscal que está sendo exigida pela Receita Federal. Tá, legal. Se você me concede uns 3 minutinhos, eu, de forma resumida, digo o seguinte: no dia 1º próximo passado, nós completamos 31 anos de existência
e de atuação exclusiva com notários e registradores. Para não dizer que 100% da nossa atuação é com notários e registradores, uma coisa ou outra escapa dessas atividades, mas quase sempre por solicitação de notários e registradores. Então, a gente respira durante as 24 horas dos nossos dias o mesmo ar que respira um notário, que respira um registrador. E isso começou em 1º de dezembro de 1989. A nossa primeira marca foi o informativo notarial e registral. Então, as publicações NR, entre todos os serviços que nós prestamos, entre todos os produtos que idealizamos, é o mais antigo. É aquele que justifica o nosso 31º aniversário. De lá para cá, muita coisa aconteceu. E para simplificar a síntese que quero fazer, hoje, além das publicações, além do boletim eletrônico que o senhor recebe aí todos os dias, que dá direito ao assinante a fazer uso, e esse talvez um dos grandes pontos fortes, o uso da consultoria. Então, aquele que é assinante, que tem um custo mensal pequeno, pode fazer consultas ao departamento de consultoria especializado em atividades notariais de registro, quando a matéria for tributária, trabalhista e previdenciária. Então, nessas 3 áreas, as consultas são ilimitadas. Então, aquele, por exemplo, que é assinante, que ouve, não pôde participar, não pôde fazer pergunta, assiste a gravação desse nosso encontro e fica com algumas dúvidas, ele sabe que o canal está aberto para ele nos liga, a gente conversa, quando ele precisa a resposta escrita, a gente envia. Só que hoje se soma a esse trabalho de longa data muitos outros. Hoje, as empresas do INR, elas estão focadas nas atividades notariais de registro. Então, existe a INR Cursos, que faz treinamento e cursos para notários, para registradores e para prepostos desses. Foram várias as grades de 2020. Tá? Nós estivemos com participantes do país todo, falando de todos os temas tributários que nos envolvem. Mais adiante, a NR Contábil, empresa por meio da qual nós fazemos a contabilidade de notários e registradores. E o que é contabilidade para notários e registradores se eles não são pessoas jurídicas? Isso é verdade. Contabilidade entre aspas. É mais para dar a ideia de que, normalmente, quem faz isso é um escritório contábil. Mas contabilidade é próprio das jurídicas. O que a gente faz é a escrituração de receitas e despesas em livro caixa, no diário auxiliar. A gente faz a elaboração da folha de pagamento de salários e tudo aquilo de parafernália que a legislação trabalhista determina, todas as guias, todas as declarações, inclusive estamos prontos, muito prontos para o e-social. Além disso, nós, quando fazemos a escrituração de receitas e despesas no diário auxiliar, a gente também faz para a questão do livro caixa. A gente apura o Carnê-Leão e depois, uma vez por ano, a gente pode ser o responsável pelo preenchimento e entrega da declaração anual de ajuste. Para quem não é da tua atividade, porque na tua isso não existe, né? No protesto não existe, mas quem é de notas, de registro de imóveis e títulos documentos, sabe quanto pesa uma obrigação acessória chamada declaração sobre operações imobiliárias, a DOI. Nós fazemos a DOI para notários registradores a partir da imagem dos documentos que não são encaminhadas. Isso é
um trabalho extremamente cuidadoso, específico para esse público. Na nossa contabilidade, a gente não mistura contabilidade de cartório com contabilidade de comerciante, com contabilidade de outro contribuinte qualquer. Tá? Então, o que a gente faz para notários e registradores na área contábil é com especificidade. E isso tem um peso muito grande, tá? Porque o resultado é um tanto diferente, que me perdoe a ausência dos contadores, de modo geral, de quem, ou por quem eu nutro muita consideração, porque não é muito fácil o trabalho que eles realizam. Tá? Então, é isso, a gente está com todas as possibilidades relacionadas com direito tributário, trabalhista e previdenciário ativadas, né? Por meio da nossa advocacia, atuamos no contencioso administrativo, no contencioso judicial, e por conta do processo eletrônico, não importa quantos quilômetros há entre nós, né? Estamos cuidando de processos administrativos em Cuiabá. Cuiabá está um pouquinho longe de São Paulo, não dá para ir a pé, não, é longe. Né? Então, isso não mais representa problema. Né? Não precisamos mais enviar documento pelo SEDEX, nada disso. Maravilha, maravilha. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre nós e dizer que vocês têm nossos contatos, meu e-mail, nossos telefones, até o meu celular e meu WhatsApp. O senhor está autorizado a passar a quem quer que seja da atividade do senhor aí no estado do Maranhão. Eu só fico por aqui à disposição e pronto, a postos. Tá bom? Eu acredito que essa sua explanação foi tão importante quanto o próprio evento em si, porque a sua solução, as soluções que o senhor acabou de apresentar, elas vão ser utilizadas para resolver os problemas de vários colegas que aqui estão assistindo. E se vocês tiverem interesse, estiverem precisando dos serviços do professor Herance, quiserem assinar o boletim do INR, vocês podem procurar pelo INR no Google, ou pode, querendo falar com o professor Herance, entrar em contato através do nosso chat www.protestomar.com.br. Abrir o site, já vai ter um bate-papo aberto para que a gente possa auxiliá-los em dúvidas sobre o protesto e também, se vocês quiserem, nós também passaremos o contato do professor Herance. Professor Herance, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos os presentes, pedir desculpa pela descontinuação do evento, problema técnico, acontece nas melhores famílias, o apoio que tivemos da SMAN, muito obrigado. O desembargador Paulo Welter, quando ficou sabendo dessa iniciativa, de pronto, ele se comprometeu a participar. A doutora Sônia Amaral, como sempre, muito solícita, muito atenciosa, acompanhou a primeira reunião. Infelizmente, eles não puderam ficar até o final. Lucas, presidente da Noreg, comprou de imediato esse projeto e seguimos juntos na sua realização. Só tenho a agradecer. Boa noite a todos. Boa noite, professor Herance. Conte sempre conosco. E qualquer Muito obrigado, um grande abraço a todos. Não tardará o momento em que eu pisarei o solo do Maranhão. E estamos esperando o senhor. Isso está no meu radar, está na mira. Tá bom? Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, um grande abraço e uma boa noite a todos. Boa noite.